A extra incondicionada. Claro que é fundamental saber quais os crimes que caem, né? Claro. Mas o que cai mais em prova é saber assim, se o cara vai cumprir pena lá e cá, tal, e saber que a pena cumprida no estrangeiro vai ser abatida da pena cumprida no Brasil, que vai ser cumprida no Brasil, tá? Imposta no Brasil. E agora a gente vai ver a extra condicionada. Bota aí no caderno, extra condicionada. Por que ela é chamada de condicionada? Porque para a aplicação da lei brasileira depende de alguns requisitos. Depende de alguns requisitos. Tá? Eu vou falar quais são os crimes primeiro, depois eu falo quais são os requisitos, beleza? Os crimes. A linha A diz assim, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, tá? Os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Eu quero que vocês acrescentem aqui. Quero que vocês acrescentem na extraterritorialidade incondicionada. Volta aí na parte da incondicionada. Bota uma observação. É uma causa a mais de extraterritorialidade incondicionada. Crime de tortura. O crime de tortura é uma causa também, que é nova. Não está no texto do artigo 7º, inciso 1º. Mas praticar tortura, tá? Contra brasileiro ou brasileiro praticar tortura no exterior é uma causa de extraterritorialidade incondicionada, tá? Só acrescenta aí. Então, a condicionada. Primeiro, os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. O Brasil assinou algum tratado internacional se obrigando a reprimir tal crime. E tal crime aconteceu, o Brasil vai punir. Tá? Lembrando que esses crimes aqui acontecem no exterior. Tá? No exterior. Já tortura? Tortura, se for praticada por brasileiro no exterior ou contra brasileiro no exterior, é uma causa de extraterritorialidade incondicionada. Tá? Também. Não está no artigo 7º, inciso 1º. Tá? Não, tortura. É me endoidar, galera. Os crimes praticados por brasileiros. Deixa eu escrever ali em cima, senão fica ruim para a galera ler. Então, vê, vai associando aí. Tirando os casos que eu falei de extraterritorialidade incondicionada, tirando aqueles crimes, o que sobra, pô, é extracondicionada. Diz aqui, os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Qualquer crime que o Brasil assinou um tratado internacional se obrigando a reprimir é causa de condicionada. Beleza? E
crimes praticados por brasileiro. Se não tiver no inciso 1º, é aqui no inciso 2º, pô. Tráfico internacional de drogas. Não está no inciso 1º. Que lá é presidente da república, administração pública, genocídio. Tráfico não está lá, pô. Então, se não está lá, tem que estar aqui, praticados por brasileiro. No exterior, tráfico internacional de drogas. Tá? Então, é extracondicionada. Tá? Letra C. Letra C. Os praticados em embarcações ou aeronaves privadas ou mercantes, no estrangeiro e lá não foram o quê? Julgados. Então, vê só, o rol de crimes aí. O rol de crimes. Condicionada. Aqueles que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir, os praticados por brasileiro e os praticados em embarcações e aeronaves privadas ou mercantes, né, brasileiras, lá no estrangeiro e lá não foram julgados. Se você está com seu barquinho de passeio, né, barquinho humilde lá, com a sua galera, né, seu iatezinho, vai viajar para o exterior e lá, ancorado no exterior, acontece um crime dentro daquele barco, o Brasil não se envolve. Só se envolve se não for julgado lá. Se você já for julgado lá, beleza? Ou absolvido, tá? Eu só ler aqui como é que tá. Então, as questões de prova, ela vai tentar confundir vocês, tá? Vê. Ele vai jogar uma embarcação pública brasileira no exterior e vai dizer que lá não foi julgado. Ou que lá já foi julgado. Tá? Embarcação pública brasileira ancorada no exterior. Acontece um crime lá. E lá já foi julgado. Independente disso, vai ser julgado no Brasil. Ou não será julgado no Brasil. Vai fazer essa brincadeira. Se é pública e está lá, no Brasil, lá, então é considerado território brasileiro. Vai ser julgado aqui também. Tá? Pode ser julgado aqui. Deixa eu só atualizar aqui para... Beleza. São esses três mesmo. Os crimes que, por tratado da Convenção Brasil se obrigou a reprimir, os praticados por brasileiro e os praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Tá? E vê, vamos falar agora dos requisitos. Além de acontecer esses crimes, tem que ter as condicionantes, que são os requisitos. Né? Requisitos. Ou condicionantes. Condicionantes. Isso aqui está no artigo 7º, parágrafo 2º. Condicionantes. Primeiro vou colocar aqui. Elas são condições de procedibilidade. Ou seja, o que eu quero dizer quando eu digo que são condições de procedibilidade? Que só vai iniciar um processo de punição do cara se for atendido esses requisitos. Enquanto não atender esses requisitos, não começa nada. Tá? Não começa nenhum processo
para incriminar o cara. Letra A. Primeira condicionante, primeira condição. Entrar o agente no território nacional. Entrar o agente no território nacional. Tá? Segunda condicionante. B. Ser o fato punível também no país estrangeiro. Ou seja, aquela sua conduta tanto é considerada crime aqui no Brasil, como é considerada crime no estrangeiro. Tá? Se você praticou um aborto lá, no estrangeiro, e lá não é crime, por que você vai responder por aborto aqui, se lá não é crime? Se você foi traído, levou gaia lá, e você deu pedrada na sua mulher, não é crime, pô. Agora aqui é crime. E por que você vai responder aqui, se lá não é crime? Beleza? Então tem que ser o fato punível também no país em que foi praticado. C. Esse crime está incluído no rol de crimes passíveis de extradição. Tem que ser um crime passível de extradição, tá? Se for um crime político, aí não pune, né? Porque o Brasil não extradita por crime político. Ele confere o quê? Certo. Outra. D. Não ter cumprido pena no exterior ou não ter cumprido pena no exterior ou ter sido absolvido. Ou ter sido absolvido. Se ele já cumpriu a pena lá ou foi absolvido pelo crime lá, ele não responde no Brasil. Né? Se ele não foi punido lá, se ele não cumpriu pena lá, aí ele pode vir para o Brasil e ser punido. Próximo requisito, faltam mais 2. Não, falta só 1. Não ter sido o agente perdoado, letra E. Não ter sido perdoado no estrangeiro ou não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Então, vê só. São esses 5 requisitos, tá? São esses 5 requisitos. Além de o cara ter praticado esses crimes aqui, A, B e C, além de praticar esses crimes aqui, ele só vai ser punido no Brasil se ele obedecer esses requisitos aqui. Se ele entrar no território nacional, é o primeiro requisito, tá? E esses requisitos, coloque aí, eles são cumulativos, tá? Coloca aí, puxa uma brechinha aí, são cumulativos. Procedibilidade. Só vai iniciar o processo se atingir esses requisitos. E eles são cumulativos. Por quê? Tem que obedecer a todos eles. Tá? Primeiro, se o cara cometeu um crime no exterior que o Brasil se obrigou a reprimir, primeiro, para ele ser punido no Brasil, ele tem que entrar no Brasil. Como é que ele vai ser punido pelo Brasil se ele não está no Brasil?
Beleza. Depois que ele entra no Brasil, eu tenho que ver se o fato também é punível lá. Se não for, ele não vai ser punido no Brasil. Tem que ver se o crime está incluído no rol daqueles crimes que permitem a extradição, né? Na lei brasileira. É passível de extradição? É, beleza. Não ter cumprido pena no exterior ou não ter sido absolvido lá. Ele passou por julgamento lá e foi absolvido. Vai condenar ele no Brasil por quê? Se o crime que ele praticou lá, no país dele, ofendeu o interesse deles, ele não foi punido. E aqui, ó, não ter sido perdoado, ou seja, perdão judicial, ficou livre, no estrangeiro ou não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Por exemplo, se o cara está num país estrangeiro, que lá no estrangeiro o crime de homicídio prescreve com 10 anos. Prescreve com 10 anos. Beleza? Se ele passa 15 anos lá e não foi punido. Tá? 15 anos lá e não foi punido. Ou seja, lá já está prescrito. 10. Beleza? Mas no Brasil, o crime de homicídio ele prescreve com 20 anos. Se ele vier para o Brasil, ele vai ser punido aqui, porque não prescreveu ainda? Não. Não está extinta a punibilidade dele segundo a lei mais favorável para ele, pô. A lei mais favorável dele é a lei estrangeira, que prescreve o crime de homicídio com 15 anos. Aqui no Brasil são 20. Então, se ele passou 15 lá, não foi punido, prescreveu. Se ele vem para o Brasil, não deve nada, porque a lei mais favorável é a de 15, não a de 20. Prescreveu para ele. Beleza? Então, são essas causas aí. E o que ele confunde, você, é a incondicionada com a condicionada. Tá? Porque ele diz aqui, ó, requisito, ó, não ter cumprido pena no exterior ou ter sido absolvido. Se o cara praticou tráfico internacional de drogas e lá ele já foi punido, quando vem para o Brasil ele não vai ser punido, porque é o mesmo fato duas vezes, bis e idem. E eu falei que a única exceção do bis e idem é a extra incondicionada, não é a condicionada. Tá? Se ele já cumpriu pena lá, ele não volta para cá. Vamos supor o caso da Indonésia, como eu falei. Se o cara não é condenado lá, ele é absolvido e vem para o Brasil, ele saiu com a droga do Brasil para lá. Aqui no Brasil ele não vai ser punido, porque lá ele já foi absolvido. Beleza? Então memoriza isso aí. Faz um quadro comparativo no seu caderno. Bota de um lado incondicionada, do outro lado condicionada. E coloca o que pode de um e o que não pode de outro. Beleza? E aqui eu vou colocar a extra. Extra não, hiper. Hipercondicionada. Nesse espacinho aqui dá. Por que hipercondicionada? Porque, além de ele pedir os requisitos de um inciso 2º, parágrafo 2º, tá? Ele pede os requisitos do artigo 7º, quer dizer, parágrafo 2º, ele ainda vai ter os próprios requisitos dele, que é o parágrafo 3º, tá? Parágrafo 3º do artigo 7º, tá? Ou seja, ele pega os requisitos da condicionada, os requisitos da condicionada mais, tá? Aí vem mais requisitos aqui. Não ter sido pedida, ou se foi pedida, foi negada a extradição. Mas não foi pedida, ou se foi pedida, ou foi negada a extradição. Tá? E eu vou explicar no final onde é que eu aplico, em quais casos que eu aplico essa hipercondicionada. Primeiro requisito, tem que obedecer tudo isso aqui. Se eu tenho que obedecer tudo isso aqui, eu sei que o cara está no território brasileiro. Tá? Se eu tenho que obedecer tudo isso aqui e mais alguma coisa, eu sei que ele está no território brasileiro. Se ele está no território brasileiro, o primeiro requisito, não foi pedida a extradição dele. O país dele não pediu. O Brasil, mande para mim. Não pediu. Ou então, se ele pediu, o Brasil disse, não, nego. Quem vai punir ele sou eu. Primeiro requisito. Tá? E o segundo requisito é requisição do MJ. Quem é o MJ?
Sabe em quais casos eu vou aplicar isso aqui? Punir estrangeiro que comete crime no Brasil. Agora é o contrário. Até aqui a gente viu o quê? Brasileiro cometendo crime lá fora. Na hipercondicionada são estrangeiros que estão no Brasil e praticam crime no Brasil. Tá? Ou que vieram ao Brasil. Veio para cá, vamos supor. O cara é estrangeiro, veio passar férias no Brasil. Chegou aqui e matou uma pessoa. Atropelou uma pessoa ou matou com raiva uma briga no barzinho, matou o cara. Só que a justiça da gente, como é muito célere, né? Muito rápida, o cara voltou ao país dele e não foi preso, não foi condenado nem nada. Tá? Aí vamos supor que, sei lá, 2, 3, 4, 5 anos depois o cara volta ao Brasil, né? Como se nada tivesse acontecido. Quando o cara é parado numa blitz, opa, nego, vamos consultar o nome dele? Tem mandado de prisão em aberto contra ele. Cumpre. Mandado de prisão. Leva para o xadrez, prisão preventiva. Leva ele para o xadrez, ou seja, ele está no território brasileiro. Tá? Aí vamos lá. O fato é punível também no país estrangeiro. Homicídio também é punível no país dele. O homicídio está incluído no Brasil no rol de crimes que permitem extradição. Outro requisito alcançado. Tá? Ele não cumpriu pena no exterior, nem foi absolvido lá, ou seja, não foi nem condenado lá por esse crime. Aí veio para o Brasil, obedeci todos os requisitos do parágrafo 2º, todos. Aí como ele é estrangeiro, eu tenho que obedecer mais 2 requisitos. O país dele não pediu a extradição, ou se pediu, o Brasil negou. E tem uma requisição do ministro da Justiça para iniciar o processo. Lembra que na ação penal, quem já estudou comigo, na ação penal pública condicionada, existe a condicionante de requisição do ministro da Justiça? Não existe? Pronto, aí um caso. Crimes praticados por estrangeiro no Brasil. Tá? Oi? Cumulativo. Além de não ter sido pedido ou foi negada a extradição, tem que ter a requisição do ministro da Justiça para iniciar o processo crime contra o estrangeiro. Para depois dar a lapada nele e depois expulsar. Certo? Então coloca aí. Hipercondicionada. Quando eu aplico? Em crimes praticados por estrangeiro dentro do país. Dentro do país. Aí eu vou lhe perguntar uma coisa. Se este estrangeiro é um embaixador do país dele, é um embaixador americano, ele vai responder no Brasil? Por que ele não responde no Brasil? E quem está de serviço tem o quê? Imune diplomática. Beleza? Estrangeiro pratica crime no Brasil. Beleza, é punido no Brasil. Sempre? Não. Se o cara é um embaixador de Israel que está no Brasil, chega aqui no Brasil, toma todos, mata um cara atropelado. Vai responder no Brasil? Meu irmão, embaixador que vem de outro país para cá, pode tocar o Zara aqui no Brasil. Não dá em nada para ele. Pode arrancar a cabeça, estuprar, matar, o que for. No Brasil, não dá nada para ele. Nem prisão dá. Prisão que eu digo é oficializada, prisão em flagrante. Lavrar o flagrante. O cara pode, claro, ver o cara atropelando um monte de gente, vai deixar o cara continuar, né? Vai dar umas taponas dele e tal, depois o cara se lasca, né? O PM se lasca. É transferido de batalhão, né? Mas pega o cara e leva pra delegacia, velho. Ó, esse cara aqui é embaixador, tava alterado. Ah, velho, então deixa ele aí no cantinho, dá um cafezinho pra ele voltar ao normal e vamos comunicar o consulado. A embaixada, vamos comunicar. Eu posso lavrar o flagrante, prisão preventiva e colocar o cara na cadeia? Não, nego, nem faça isso, velho. Senão a lapada é dobrada também, viu? Deixa ele lá no cantinho. Aí o país dele que vai dizer, Brasil, manda pra mim que eu dou a lapada. Ou então o país dele diz assim, Brasil, ele está destituído do cargo dele, de embaixador. Pode sentar o pau. Aí é outra coisa, neném. Mas enquanto ele está naquele cargo, naquela função de embaixador, o Brasil nem trisca nele. Ainda dá um cafezinho. Você está aqui mesmo. Se acabei, você mata 3, 4 pessoas, só vai, né? Tá normal e tal, né? Acontece, pô. Cara, você está estressado, é muito problema no Brasil, a embaixada logo aqui e tal. Embaixador. Embaixador do cão, né? Hã? Não, embaixador. Aí a doutrina considera embaixador e a sua comitiva, tá ligado? Algumas pessoas que trabalham diretamente com ele, a esposa dele, sei lá, vai ter que ver direitinho na doutrina, mas de certeza o embaixador, beleza? Aquela pessoa que está a serviço do seu país mesmo, embaixador. Tá? Então é isso. Extraterritorialidade, hipercondicionada, tal.
Vamos fazer as questões e o que faltar de pouca coisa aqui de extraterritorialidade a gente comenta na próxima aula, tá? Pra gente não perder o... São poucas questões. Uma página só. Tá sem folha? Bora lá. Primeira questão, 45, né? Consideram-se como extensão do território brasileiro as embarcações e aeronaves brasileiras que, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, onde quer que se encontre. Certo ou errado? Por que errado? Porque o quê? Oi? Oi? Tá sem folha, é? O Jales não deu, não foi você? Faça trabalho em dupla hoje. Faça em dupla aí, Fernanda. Senta em dupla. Depois você pega uma folhinha. 46. Caso a bordo de uma embarcação privada em alto mar, de propriedade de uma organização não governamental, que ostente bandeira de país onde o aborto seja legalizado, um médico brasileiro provoque aborto em uma gestante brasileira, com o seu consentimento, ambos responderão por crime de aborto previsto na lei penal brasileira? Por que errado? E o barco estava onde? Em alto mar, beleza? Lembra, alto mar é do Brasil, beleza. Brasil pune. É alto mar, a bandeira não é do Brasil, então outro país que se vira, independente de foi contra um brasileiro aqui. Beleza? 47. Considera-se ocorrido o crime somente no lugar onde tenha ocorrido resultado ilícito, almejado pelo agente, embora a ação ou omissão tenha se dado em local diverso. Certo ou errado? Por quê? Tudo serve, pô. Lugar do crime é tudo. Ação, omissão, resultado, ou onde deveria produzir o resultado. Ainda tem isso. Onde deveria produzir o resultado. Não produziu. Mas onde era para produzir? Ah, lá também é lugar do crime. Beleza? 48. Dado o princípio da extraterritorialidade incondicionada, estará sujeito à jurisdição brasileira aquele que praticar a bordo de navio a serviço do governo brasileiro em águas territoriais argentinas crime contra o patrimônio da União. Certo ou errado? Certo, pô. Ele botou 2 vezes para confirmar. É pública, a serviço do governo brasileiro e ainda foi contra a administração pública, pô. Entendeu? Independente de estar num barco, foi contra a administração pública, já responde no Brasil. E ainda está num barco brasileiro, né? Oficial. 49. Aquele que, no exterior, falsificar papel moeda de curso legal no estrangeiro, estará sujeito a responder pelo mesmo crime perante jurisdição brasileira, independente do cumprimento de pena no país onde o crime foi praticado. Certo ou errado? Errado por quê? Quem responder errado se acuse. Mas crimes contra a fé pública é incondicionada ou condicionada? Crimes contra a fé pública ou patrimônio da unidade de prestação direta ou indireta que eu botei. É incondicionada. Se é responde lá e responde cá, beleza? Responde nos dois, independente se foi punido lá ou absolvido lá. 50. Tendo o Código Penal adotado sem exceção o princípio da territorialidade, a lei penal brasileira aplica-se somente aos crimes praticados no território nacional. Certo ou errado? Também, né? Chegar em casa e dizer, mãe, essa aqui eu acertei. Aí errou um bocado das outras e zerou tudo, né? Acertou essa, mas tipo, ficou negativo ainda. É uma miséria a CESP. Olha, você tem uma noção, o CESP como é que é? Eu fiz um simulado no Dia do Trabalhador. Terça-feira, dia 1º, eu fiz um simulado. De 120 questões, eu fiz 100. 100 questões. Deixei em branco física, que eu não estudo física, foram 6 questões, só de física. Aí eu fiz 100. Sabe quantos eu acertei, vai dar 100? 84, pô. Aí eu errei 16. Aí como aí 16, fui para 68. Diga aí. Você vê. Se fosse um concurso normal, né? Cara de 100, fiz 84. Por isso que eu digo, quando você faz prova do CESP, você não fica mais alegre pelos seus acertos, pô. Você fica alegre quando você erra pouco, pô. Que, porra, velho, acertei 84. Sim, mas tu errou quanto, boy? 16. Entendeu? Aí o cara 84, sim, mas errou 16. Não adiantou de nada, pô. É melhor você fazer 80 e errar 1, 2, do que fazer 100 e errar 16, tá ligado?
Aí é onde você tem que controlar o emocional, de, pô, vou chutar, não vou chutar e tal, não sei o quê. Tem que controlar isso. 50 e quanto? No caso de crime de extorsão mediante sequestro, se durante o período em que a vítima se encontra sob o poder dos sequestradores, passa a viger norma penal que preveja majoração de pena, será aplicada a lei penal anterior, mais favorável aos autores. Certo ou errado? Poxa, que coral. Aprenderam a aula passada, né? Quem é o professor de vocês, hein? De penal. Isso aqui se enquadra em que tipo de crime? Extorsão mediante sequestro. Crime permanente. Permanente. Quando vem uma lei mais grave, ele responde pela mais grave. Beleza? 2. Considerar-se-á praticado o crime no lugar em que ocorrer a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Certo ou errado? 3. Pela lei brasileira, o território nacional estende-se a aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, onde quer que se encontre. Certo ou errado? Isso é errado, né? Pessoal, então deixa eu finalizar esse assunto aqui, para a gente não deixar dívida para a próxima semana, tá? Anota aí. Tá liberado não, viu? Da última, onde quer que se encontre. Vou embora não, que isso aqui que eu vou falar não cai não na prova. Pessoal, competência para julgamento em crimes praticados no exterior. Vamos supor, o cara é brasileiro, comete um crime no exterior. No Brasil, quem vai ser a justiça competente, federal ou estadual, para julgar ele? Tão animado é porque acertou as questõezinhas dessa? Difícil? Calma. Calma. Chega em casa, bote mais questões para responder. Não, vamos lá. Vamos colaborar que minha voz já está indo pro beleléu. Eu não costumo falar, eu detesto falar alto, porque eu fico rouco rapidão. Bota aí, OBS. Justiça competente nos casos de extraterritorialidade. João Vitor vai passear nos States, vai para Disney, vê o Mickey. É o sonho dele. Comprar aquele chapeuzinho do Mickey. Aí o João comete um crime. Um crime nos Estados Unidos. Ou seja, eu vou aplicar a extraterritorialidade. Aí independe se for incondicionada, condicionada. Beleza? Independe. Ele praticou um crime lá fora, ele vai responder pela lei brasileira. Tá? Ele vai responder, tipo assim, se for incondicionada, no caso, se ele... lá e cá, né? Se for condicionado, se já respondeu lá, não vai responder mais aqui. Mas eu quero dizer o seguinte, vamos supor que o João Vitor praticou um crime que ele vai ser julgado lá e cá. Né? Incondicionada, lá e cá. Ou então ele cometeu um crime lá e lá não foi julgado. Não tem essa situação, né? Cometeu um crime em embarcação privada tal, e lá não foi julgado. Então vem para cá para o Brasil julga. Onde eu quero chegar com isso? Quando eu pratico um crime fora do Brasil, no Brasil, quem é a justiça competente para me julgar? Aí eu vou colocar aqui, JF ou JE. Justiça estadual ou justiça federal? Qual das duas vai me julgar? Federal? Errada. Estadual. Vocês sempre acertam, né? Federal ou estadual? Professor, eu quero mais não brincar disso, toda vez eu erro. Beleza. Vamos supor... Sim, beleza, já sei que é a justiça estadual, professor, que vai me julgar. Mas a justiça de que estado? De qual estado? Do meu? Certo. Estado do autor. Tá? E na capital. Na comarca da capital. São várias comarcas, né? Comarca de Maceió, ele vai responder. Aí eu vou facilitar a pergunta para vocês. Vamos supor que o cara nunca morou no Brasil. Ele é brasileiro, mas nunca morou no Brasil. Existe isso? O cara ser brasileiro e nunca morou no Brasil? Existe, né, pô? O cara nasceu no exterior, foi registrado em repartição
competente brasileira, mas nunca veio para o Brasil. Beleza, o cara é brasileiro e nunca morou no exterior, nunca morou no Brasil, mas praticou um crime e ele vai responder pela justiça brasileira. Qual a comarca competente para julgar ele? Eu sei que é a justiça estadual. Eu sei que é a justiça estadual. Mas de onde? De que estado? Você nunca morou no Brasil? De onde? Da capital federal, do Distrito Federal. Bota aí. Na capital federal, se nunca residiu no Brasil. E aí, é bizu bom ou não é de prova isso? O cara bota lá, fulaninho foi para a Europa, cometeu crime lá, vai ser julgado no Brasil. Então entende-se que a justiça competente é a federal para julgar ele. O cara, oxi, federal é internacional, federal. O cara, xizão lá, ou tem um certo, né, do CESP, certo! Aí o cara pega e já marca com os amigos para tomar um açaí na praia e comemorar a aprovação, né? Beleza? Aí eu vou só ratificar, né, confirmar o que eu já falei, a questão de cumprir a pena no estrangeiro e vir cumprir aqui, que eu vou computar a pena e tal. Isso está no artigo 8º do Código Penal. Diz assim, ó, a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, se for diversa. Se a pena for diversa, 10 anos, 5 anos. 5 anos, 10 anos. Se for diversa pelo mesmo crime, atenua. E ou nela é computada quando idêntica. Se for idêntica, computa tudo igual, anula. Né? 10 lá, 10K, anula. Agora, se for 5 lá e 10K, cumpre mais 5. Atenua. Beleza? E eficácia da sentença estrangeira. Coloca aí, para encerrar a noite. Eficácia da sentença estrangeira. Posso apagar aqui já, né? O que eu quero saber com eficácia de sentença estrangeira? Eu quero saber, para a sentença estrangeira, para a punição do brasileiro lá fora, valer aqui. Eu consigo, tipo assim, o cara cumpriu 5 anos lá. Para eu considerar como válida essa punição, e aqui eu só aplicar o restante, o que é que eu preciso? Tá? Aí tem os requisitos, tá? Para produzir efeito no Brasil. Primeiro, requisitos, coloca aí. Para valer no Brasil a sentença estrangeira. Primeiro, deve haver prova do trânsito em julgado lá do exterior, né? Ou seja, o cara já recorreu, já empurrou um bocado de recurso e mesmo assim não adiantou. 2. Deve ser uma pena admitida no Brasil. Ou seja, o cara foi condenado à pena de morte. O Brasil não vai executar a pena de morte no cara aqui, né? O cara foi condenado à prisão perpétua lá. Aí manda para o Brasil executar a pena. O Brasil não vai executar porque não é admitido aqui. Tá? Vou botar de vermelho porque agora é mais importante. Quem homologa, homologar é você confirmar como válida, né? A homologação do concurso saiu, ou seja, eu estou atestando que o concurso foi válido, não teve fraude. Quem homologa a sentença estrangeira, dizendo, está tudo certo, todos os requisitos foram cumpridos, pode cumprir no Brasil essa pena, tá? Pode considerar como válida no Brasil. Quem homologa, homologação do STJ. Tá? De vermelho ainda, porque cai em prova. Se for homologação, né, para reparação de danos, se a condenação do cara for para reparação de danos, restituições e outras penas, né? Penas cíveis, precisa de requerimento
da parte interessada. Já falta mais. Então, veja. Eu quero que a sentença estrangeira seja considerada válida no Brasil. Para ser considerada válida no Brasil, não é de bolo, né? Eu tenho que obedecer a alguns critérios, alguns requisitos. Tá aí. Tem que ter prova que transitou em julgado lá, ou seja, foi dado direito de defesa ao cara, o cara recursou e tal, primeira instância, segunda instância e tal. Teve recurso, teve tudo, não teve mais jeito, transitou em julgado. A pena que ele foi condenado lá no estrangeiro é admitida no Brasil, tá? Tem que ver o rol de crimes de penas admitidas no Brasil. A homologação, ou seja, a confirmação como válida é do STJ, tá? Lembra que STJ não é STF, né? Se for para reparação do dano, ou seja, a condenação do cara foi de efeito cível, reparação de dano, restituições e tal. Tem que ter requerimento da parte interessada. Quem é a parte interessada? Aquela que foi lesada, pô. Quem foi lesada, que está querendo que seja reparado o dano que sofreu, tem que pedir, tá? Pede ao STJ que haja essa punição do cara, que haja essa homologação, tá? E a última, 5. Se for para aplicação de medida de segurança, a homologação dependerá. Para ser homologado, dependerá tratado de extradição entre os países ou requisição do MJ. Então, preste atenção. O cara cometeu um crime lá no estrangeiro. E eu quero que aquela sentença dele, aquela punição dele, seja considerada válida no meu país. Para eu aplicar a diferença ou para ele ser condenado aqui, executado aqui a pena dele. Tá? Então, se eu quero que aquela sentença estrangeira seja eficaz, seja considerada válida, eu tenho que obedecer isso aqui. Tem que haver prova do trânsito em julgado. A pena que ele foi condenado lá tem que ser válida aqui no Brasil, aceitável no Brasil. Tá? A homologação, quem vai confirmar como válida aquela punição é do STJ, tá? E a homologação do STJ, se for para reparação do dano, ou restituições ou outros efeitos cíveis, dependerá do requerimento da parte interessada. A parte interessada vai lá no STJ e requer a punição do cara, para ser reparado o seu dano cível, tá? Se for para aplicação de medida de segurança, a gente sabe que sanção penal é pena e medida de segurança. Tá? Doidinho, fica internado no hospital. Para aplicação de medida de segurança, precisa de tratado de extradição entre os países ou, não é I, ou requisição do MJ. Não é I, é ou. Se já tiver a requisição, não precisa disso, de tratado. Se já tem tratado, não precisa de requisição. Beleza? Ou. Próxima aula, teoria geral do crime. Estudem em casa, venham prontos para a gente debater, tá? E mais questões. Obrigado, boa noite. É nóis.